quantas pessoas que, se tivessem a oportunidade de saberem que são seres espirituais e que as dores são existentes para todos e que é através da dor, dependendo do nosso olhar para isso, é através dela que a gente renasce, que a gente dá sentido à nossa existência. Eu não quero dizer aqui que precisamos ser masoquistas e que precisamos nos colocar numa posição de vítimas do sofrimento, porque aí eu serei feliz em outra dimensão. Não. Mas a dor é como uma ferramenta. Se eu olhar para ela, eu posso me entregar como uma vítima do mundo, ou eu olho para ela e busco essa força, essa essência, esse lugar profundo dentro de mim, do espírito, desse eu maior, e eu significo isso. E eu amplio a minha consciência sobre isso. Aí eu passo a olhar para a dor não como um castigo, mas como uma ferramenta que eu possa evoluir. Então a gente vai olhar para a tristeza, o bem e o mal sofrer nesse aspecto. Em alguns momentos da nossa vida podemos perder o sentido existencial. Nos desconectamos de nós mesmos, dos nossos sentimentos, da nossa essência, da nossa realidade profunda, do nosso eu divino. E passamos a vibrar no medo, na falta, no desespero, na insatisfação, e nossa existência vira um fardo para nós e para o mundo. Se a gente imaginar patamares existenciais, os problemas que estão no mundo são os mesmos problemas praticamente para todos. Mas por que umas pessoas sofrem mais e outras sofrem menos? É a maneira com que se olha para isso. Né? A maneira que se olha para isso. Se eu começo a me permitir sentir, olhar para essa minha essência, eu começo a ter muito mais força para encarar essas questões do mundo em que nós estamos inseridos. Comentei com a Gabi que hoje nós temos bastante homens aqui. E é muito difícil falar de sentimento para os homens. Porque a gente vem de uma cultura que os homens parece que estão encaixotados. Tem uma série de comportamentos que os homens têm que fazer aquilo. Se um deles põe um braço para fora dessa caixa, ele já é taxado com alguns adjetivos. E aí fica preso. Não consegue lidar com essas emoções, não consegue ter força para chegar em alguém e dizer: eu estou triste, eu estou com medo, eu estou precisando de ajuda. E aí fica incubando tudo isso. E aí, muitas vezes se vai para o suicídio, muitas vezes se vai para muitas outras formas de agressividade. Então eu quero trazer essa dimensão pessoal e a dimensão transpessoal. Dimensão pessoal é aquela dimensão focada na minha personalidade, no meu ego. E a transpessoal é voltada para a minha essência, para o meu eu maior. Vocês que estão aqui, eu confio que vocês acreditam que são seres espirituais. Vocês acreditam que tem uma vida após esse estágio daqui? Vocês que estão aqui porque vocês estão buscando algum anseio do espírito de vocês, da alma de vocês? Isso é a dimensão transpessoal. É aquilo que nos habita. Só que para nós existirmos nesse plano, nós temos uma dimensão pessoal. A minha personalidade, o meu ego, os meus mecanismos de defesa. Então, nesse processo da dimensão pessoal, que é o ego, que são as minhas máscaras, as máscaras, quando a gente fala, para alguns parece, não, eu não sou mascarado, mas nós precisamos no dia a dia colocar algumas máscaras
E durante todo o nosso processo, desde a infância, a gente precisou ir colocando algumas máscaras para sobreviver neste mundo. Porque este mundo ele cobra muito da gente, de ser perfeito, de ser bom, de não mostrar fragilidade. Não sinta, produza, compre, esteja na moda, esteja atualizado em tudo, saiba sobre tudo, no nível da informação. Mas conhecimento, informação que não se transforma em sabedoria, que é o trazer isso do meu depósito de conhecimento para a minha alma e transformar em sabedoria, tem uma diferença. Então essa dimensão pessoal, vamos analisar da seguinte forma. A gente vem num processo evolutivo, imaginando os tempos primitivos, daqueles tempos em que os homens saíram para caçar e as mulheres ficavam em casa. Naquele tempo em que os homens, nas ilustrações, as historinhas, aparecem os homens puxando as mulheres pelos cabelos. Naquele tempo em que se falia os instintos, o processo evolutivo. Saindo daí, a gente foi evoluindo dessa animalidade e adquirimos a razão, o raciocínio, começamos a pensar, a nos organizar, a planejar. Isso tudo está formando a minha dimensão pessoal, consciente de quem eu sou. Planejamento, organização, raciocínio, razão. Eu preciso sobreviver no mundo e como eu sou separado, parece que eu estou sozinho nesse mundo, então eu tenho que conseguir as coisas para me proteger. Subsistência, eu preciso ter, preciso guardar as coisas. E aí, eu acabo me identificando com o que eu tenho, com os meus bens materiais, com os meus títulos, com o poder que eu exerço. Eu me identifico tanto que algumas vezes a gente pede para alguém quem você é, a pessoa diz a profissão dela, é um título. Não desmerecendo todo o caminho de busca para isso. Talvez alguém tenha um capital que lhe dê garantias financeiras de tranquilidade e de repente essa pessoa perde tudo. E ela não tem uma dimensão transpessoal. Para essa pessoa, acabou. Para quem vive só no aspecto pessoal e se identifica com tudo isso, perde alguém da sua família, não consegue trabalhar com isso, porque aquela pessoa é como se fosse um patrimônio seu. Então, se eu fico focado só nesse aspecto pessoal do ter, que tudo é meu, que é posse minha, eu fico fragilizado diante de algumas situações. Muito fragilizado. E aí eu corro o dia inteiro atrás de cumprir metas, tem que ser melhor que o outro, aí eu passo por cima do outro para proteger o que é meu, vencer, ser o melhor. Egoísmo. Guerras. Se a gente fosse imaginar todas as guerras no processo de evolução do homem, antigamente se dizia que para ter paz precisava ter guerra, é contraditório. Mas por que para mim conservar minha paz eu preciso guerrear? Porque eu tenho que defender as coisas que eu tenho, as coisas por ter. Essa é a dimensão pessoal. Mas eu estou aqui no mundo, eu estou numa dimensão pessoal. Eu não posso descuidar desses aspectos. Mas eu preciso entender que eu sou muito mais do que o que eu tenho. Eu sou muito mais do que isso. Isso caracteriza o nosso mundo de provas e expiações. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude, nem mesmo a reunião dessas três condições desejadas, uma vez que se ouvem sem cessar no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se lamentarem amargamente da sua condição de ser. Se a gente imaginar assim, a gente começa a estudar e diz assim, quando eu me formar no primeiro grau, eu vou ser feliz. E aí depois eu vou no segundo grau, e quando eu me formar na faculdade, quando eu fizer a pós, quando eu casar, quando eu comprar o carro, quando eu me aposentar, a gente está sempre correndo atrás
disso. E a gente olha para algumas pessoas que têm tudo, não falta nada financeiramente. E aí tu diz, se eu morasse naquela casa, eu tivesse aquele carro, eu seria feliz. Tudo isso é muito bom, nós precisamos correr atrás disso, e não tem erro nenhum em correr atrás disso. Mas isso não pode ser a nossa base, senão a nossa base fica muito frágil. Será que uma pessoa que tem tudo nesses aspectos, tem todo o conforto material, tem todas as facilidades, será que essa pessoa, ela tem uma felicidade plena, ou essa alma e essa essência que não é vista dentro dela pode estar também angustiada buscando algumas coisas? Com certeza sim. E aqui a gente não está dizendo que as pessoas que têm não são pessoas que têm um olhar para a transpessoalidade. Não vamos entender as coisas erradas e nem cair naquilo de que eu preciso ser pobre e miserável para ser feliz em outra dimensão. Não nesse aspecto. Para muitas pessoas o ter em abundância é a grande provação. Mas o que eu quero dizer é que ter ou não ter na dimensão pessoal não sustenta um sentido existencial. Tem pessoas que não têm nada, mas elas têm um sentido existencial. Porque elas estão mais na dimensão transpessoal. Além do pessoal. Além do ego. Quando focamos no corpo, a gente deve estar ciente de que ele vai envelhecer. E o mundo está correndo cada vez mais atrás de que a gente não envelheça, mas o nosso corpo físico vai envelhecer. Então, se eu ficar focado nessa preocupação, eu vou ser muito frustrado, isso não vai me sustentar, porque o meu corpo vai envelhecer. É natural, precisamos entender isso. Quando focamos nas posses, devemos saber que podemos perder. E quando focamos naqueles que vivem conosco, devemos saber que são parceiros temporários. Então, se eu tenho o pessoal, eu uso do pessoal, mas eu sei que existe algo muito maior, existe muito mais sabedoria para lidar com o pessoal. Não vamos desprezar o pessoal, que é a maneira de nós estarmos no mundo aqui hoje. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Quantos de vocês já se questionaram assim? Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Principalmente no momento atual em que as redes sociais só mostram o glamour. Tu entra no Facebook de alguém, sempre brinco no domingo, tu entra em depressão porque aquela pessoa só posta viagens, coisas lindas, e aí você pensa, todo mundo é feliz, menos eu. Aí você vai lá e posta alguma foto, situações, parece que nós temos que estar o tempo inteiro dizendo para o mundo, eu sou feliz, baseado nessas coisas externas. E aí você pergunta, eu não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Mas vamos entender a felicidade não é deste mundo, não quero dizer desse plano terreno. A felicidade não é deste mundo do olhar para fora, da dimensão pessoal. A felicidade é da dimensão interna, transpessoal. Fazer esse olhar, essa inversão, de começar a olhar assim, para a essência, para o eu profundo, para o cuidar do espiritual. Disse Jesus, o reino de Deus está dentro de vós. Descobri-lo e estabelecer as vias de acesso para alcançá-lo depende de nós. E olha, vocês já pararam para pensar o que é esse dentro de nós?
se buscarmos historicamente como eram os apóstolos que andavam com Jesus, eram pessoas extremamente simples, alguns mais bem preparados, outros ignorantes, com uma série de falhas. Mas será que Jesus se preocupou com essa formatação externa? Sempre ele trabalhou com o que está dentro de nós, com a nossa alma, com esse ser espiritual que está fazendo essa experiência temporária aqui. Vamos dar uma analisada na dimensão transpessoal. Trans é que vai além, né? Vai além do nosso ego, da nossa personalidade. O self, o si mesmo, o eu divino, a essência, o espírito, seja o nome que você quiser dar. O uno, tudo está interligado. Se nós somos um ser espiritual, se nós sabemos que existem várias dimensões, vários mundos, se nós sabemos que somos num processo evolutivo do vegetal, do mineral, do animal, tudo está interligado. Hoje a física quântica cada vez mais traz isso. Então, quanto mais eu olho para dentro de mim e começo a trabalhar com o que é meu, com a minha essência, com aquela... começo a descobrir a minha missão de alma neste mundo e me melhoro, eu estou melhorando o todo também. Ter essa concepção do todo, do uno, é da dimensão transpessoal. E ter a consciência e ter o acolhimento do ego como apenas uma parte do eu maior. Eu gosto de trazer o exemplo do edifício quando eu falo do ego. Imaginar um edifício muito grande, de 100 andares. O ego é o porteiro do edifício. Mas ele acha que ele é o dono do edifício. O ego é o centro da nossa consciência. Eu só sei dizer quem eu sou, que idade eu tenho, onde eu moro, porque eu tenho consciência disso. E isso é o ego que me diz. Mas diante de tantos mecanismos que eu fui incorporando para me defender no mundo, às vezes eu me fecho e digo para o mundo, eu sou assim e pronto. Estou fechado a isso tudo. E aí fica enclausurado dentro de mim um ser espiritual que veio com a missão de praticar e reaprender o amor. E aí isso fica bloqueado. E aí geram essas angústias dentro de nós. Precisamos, na dimensão transpessoal, entender que a vida é um processo sem fim. É um ato contínuo de morte e renascimento. E é um eterno transformar. E a dor que gera a tristeza, infelizmente é ela que faz com que a gente busque a evolução. Porque quando está tudo tranquilo, está tudo beleza, quando você não tem nada te angustiando, quando você não perdeu o sentido da vida por um grande acontecimento, perder alguém, isso não te chacoalha. Muitas vezes uma doença, um acontecimento desses, que faz com que você vá buscar. Então, muito poucas pessoas conseguem buscar esse transpessoal, se não for pelas próprias dores da alma que está buscando a evolução. É um processo evolutivo da consciência. E aí, se eu desconheço isso, se eu não cuido desse aspecto espiritual, se para mim somente o aspecto pessoal é o que vale, toda essa vida que existe dentro de mim e que quer criar novas consciências, que quer buscar evolução, ela não é vista, ela é sufocada. E aí, muitas vezes, eu somatizo no corpo as dores que eu não reconheço, as tristezas que eu não me permito viver, as raivas que eu digo para todo mundo que eu não sinto, mas que eu sinto. E eu, por orgulho, quero mostrar que eu sou um exemplo de pessoa.
que não existe essa perfeição. Então, buscar essa evolução, primeiro precisa ser olhado para o humano, para o humus, para esse aspecto pessoal falível, que ganha força como transpessoal para crescer, para cima, para novas consciências. Até quando vossos olhares se deterão nos horizontes marcados pela morte? Quando vossa alma desejará, enfim, se soltar além dos limites de um túmulo? Pesado isso, né? Nós temos muito medo da morte. A morte é algo que nos apavora, perder alguém. Mas esse processo de transmutar, por mais que doa muito quando se perde alguém, mas esse processo de entender que eu sou muito além do meu túmulo, após viver todo esse luto e essa dor quando se perde alguém, entender isso me dá sentido existencial. Senão eu caio numa tristeza sem fim. Quando eu olho para alguém que eu amava e que eu perdi, tiraram de mim, aí eu me ponho como uma vítima do mundo. Deus não podia ter feito isso comigo. Estou dizendo que não existe a dor, existe a dor. Mas como que eu vou olhar para essa dor? Chega um momento na vida da gente que nós estamos tão tristes com algumas questões, que nós estamos vibrando num medo, que só nos resta acreditar e se render ao espiritual. Quem sabe um tempo a gente não precise dessas dores tão... que a gente possa cuidar mais desse aspecto. A descoberta do espírito me conduz além do ego, das convenções sociais, dos desejos exagerados do ter. Quando eu desenvolvo a transpessoalidade em mim, eu descubro que sou imortal, que meu tempo físico vai envelhecer naturalmente e que a morte do corpo não é o fim. E eu aceito que estou no processo evolutivo e isso gera em mim o amadurecimento psicológico, que amplia a minha consciência, produz calma, que gera a paz. Então, eu falei que eu não ia trazer nada pelo viés psicológico hoje, mas pelo viés da doutrina. Mas quando eu entendo isso, eu consigo curar dentro de mim aquilo que vai me fazer amadurecer psicologicamente. Quando eu começo a olhar para todas essas questões e não mais me colocar como uma vítima, a encarar tudo isso e olhar as coisas que me habitam, eu evoluo psicologicamente, eu tenho maturidade emocional. E aí, esse é o processo de evolução de consciência. É poder olhar para o mundo e dizer, sim, essa dor existe, sim, esses problemas existem. Mas se isso está acontecendo comigo, eu não vou me desesperar. Eu vou sentir a dor que for preciso sentir. Mas eu vou tentar, através disso, crescer, lidar com essas emoções. Não sufocá-las dentro de mim. Quando a gente entende esse processo evolutivo, por mais que fora esteja um turbilhão, você é capaz de se centrar naquilo que é muito maior em você, acreditar que você não está sozinho e que aquilo ali pode ser transmutado. É a fé que nos sustenta. Em alguns momentos da vida, só resta ela para nos manter de pé. A gente amplia tanto a consciência e isso produz a paz. Mas dá para ter paz nessa dimensão em que a gente está? Porque Jesus também disse que eu vou, mas deixo-vos a paz.
Mas lá também ele vai dizer, mas não a paz deste mundo. Mais uma vez a referência é do externo, que a paz dele não é deste mundo. Mas se eu começo a olhar para a paz interna, que é o meu aspecto espiritual, sim, eu vou ter amadurecimento emocional, psicológico, de poder estar em paz nesta dimensão também. E daí, se eu entender tudo isso de transpessoal, de espírito, se eu praticar a minha fé, eu vou deixar de sofrer? Não, mas eu passarei a entender o valor da dor. Entender que a dor tem seu curso e que lutar e se revoltar contra ela é continuar na dimensão do eu. Quando eu culpo alguém pela minha dor, eu estou na dimensão somente do pessoal. Aí eu me coloco como vítima disso. Aí eu perco a oportunidade de tirar algum conhecimento daquilo ali. Mais uma vez eu quero dizer, não é ficar buscando sofrimento. Não é ficar buscando sofrimento. Mas é olhar de uma forma diferente para a nossa vida. A angústia e a tristeza nos conduzem às perguntas do eu maior, do self, do espírito, da essência. É o que eu já falei, né? Ela que vai nos rasgando por dentro e faz a gente buscar conhecimento, buscar informação, buscar a casa espírita, buscar ler, buscar querer resolver isso tudo. E que bom que a gente vem buscar. Porque a grande maioria pega um antidepressivo e camufla tudo isso. Existem algumas situações que a gente precisa de todos os apoios possíveis. A medicina, maravilhosa medicina, se não tivéssemos os antidepressivos, antigamente eram muitos os manicômios, as pessoas que não... Né? Então, a ciência é valiosíssima. Em alguns momentos nós precisamos do apoio desses medicamentos, sim. Mas que isso não sirva para que eu mostre para o mundo que está tudo bem. Minha ansiedade está controlada, eu não tenho medo, está tudo bem, deixa quieto. Então, olhar essas duas dimensões. Eu gosto sempre de trazer alguns aspectos das minhas vivências. E atualmente eu estou trabalhando muito com a questão da ansiedade comigo. Inclusive essa semana ela aflorou bastante. Passei muito tempo da minha existência também tentando fugir de olhar para muitas questões minhas. E chega uma hora que você tem que olhar para algumas questões suas, né? E aí você olha e muitas vezes você fica tonto com aquilo e também já precisei por um bom tempo tomar medicação, tinha o apoio da espiritualidade, da ciência, dos amigos, da família. A gente tem que se cercar de todos os apoios. Sempre trago o exemplo também assim, se eu preciso usar óculos, por que eu não vou usar? Se eu sou diabético, por que eu não vou tomar um remédio para diabetes? Se eu estou num período depressivo, por que eu não vou tomar uma medicação? Não é ser radical ao extremo, mas aproveitar esses momentos de dor para olhar para as nossas questões transpessoais, de alma e de espírito. A dor tem a função de amolecer, abrir espaço, reconectar, sentir. Mas e quem que gosta de sentir dor? Ninguém, né? Ninguém gosta de sentir dor. Por isso que no início eu falei a tristeza, baseada no Evangelho, no capítulo que fala do bem e do mal sofrer. Eu não quero que vocês saiam daqui desanimados, achando que o mundo é só tristeza. Não era esse o meu objetivo. Ah, não tem mais jeito, o mundo é só tristeza. Não. Mas olhem de uma forma diferente para isso. Nós estamos numa grande escola.
uma grande possibilidade de aprender, por mais que isso, em alguns momentos, doa. É olhar para a tristeza dessa forma. A frase que eu já citei, né? Deixo-vos a paz, minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Imagine o momento que a gente consegue se conectar com a nossa alma, com a nossa essência, que a gente começa a ficar mais aberto às nossas intuições, cuidar do nosso espírito. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Essa é a paz que é possível através da fé e do desenvolvimento da nossa transpessoalidade. Não adiantaria eu vir dizer para vocês aqui, façam isso, façam aquilo, façam essa penitência, façam aquilo que vocês vão ser felizes. Sabe que não é assim. O que dói em mim, dói em todos vocês, cada um com os seus aspectos. Mas eu levantar, olhar para isso e cuidar dessa dimensão espiritual vai me dar muita força para que eu aproveite esse processo todo, que eu transmute tudo isso. Que remédio, pois, recomendar àqueles que estão atacados de obsessões cruéis, de males cruciantes? Um só é infalível: a fé, o olhar para o céu. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Também extraído do Evangelho. Hoje eu tirei todas essas citações do Evangelho, da doutrina. O olhar para o céu. Quantos de nós ainda imagina que Deus está numa nuvem a não sei quantos milhões de quilômetros de distância? Quantos de nós já não teve que desconstruir tudo isso? Daquela concepção de Deus que estava lá olhando tudo que a gente fazia e condenando. E quando eu consigo destruir ou reconstruir essa imagem e trazer esse Deus para dentro de mim, essa conexão da minha essência, do meu todo, que faz parte de todo o todo desse Deus, quando eu consigo trazer isso para dentro de mim, cuidar dessa dimensão, aí eu encontro possibilidade de paz. Aí eu encontro. Então é a fé, é desenvolver esse aspecto, é cuidar desse aspecto. A paz não é conquista da inércia, mas sim fruto do equilíbrio entre a fé no poder divino e a confiança em nós mesmos, no serviço pela vitória do bem. Mas eu também não posso ficar sentado, inativo, esperando a paz chegar. Eu preciso trabalhar em mim. Eu preciso trabalhar em mim. Como que eu vou trabalhar em mim se eu não olho para mim? Quando eu falei que a doutrina leva para o aspecto psicológico, está aí o autoconhecimento. Eu preciso trabalhar em mim. E aí está o entendimento do processo evolutivo. Eu preciso trabalhar em mim. E aí eu trabalho em mim, e eu trabalho nas relações que eu tenho, na família que eu estou, nos dons que eu tenho. Quando eu olho para mim, identifico os meus dons, me conecto com aquilo que é meu. Não é inércia, não é ficar parado, como se do dia para a noite algo fosse acontecer e eu serei feliz para sempre. Então nós somos trabalhadores, que precisamos trabalhar em nós mesmos. Mas quando a gente começa esse movimento conectado com nós, a gente sabe que não está sozinho. Que nós temos anjos da guarda, espíritos protetores e o grande amor de Jesus que nos sustenta. E aí, se isso é sólido em mim, pode vir o que vier. Eu vou resistir. E aí eu estou evoluindo.
O barulho é próprio do homem, o silêncio é próprio de Deus. Todos temos dentro de nós um lugar de paz. Hoje o mundo quase não permite que a gente tenha momentos de silêncio, porque não dá tempo, né? Tem muita coisa para fazer. Tem muito compromisso. Casa, filho, trabalho, tem muita coisa. Só que aí, se eu não consigo tirar esse tempo, cuidando o tempo inteiro do pessoal, eu vou conseguir olhar para o meu transpessoal? Será que eu vou conseguir me aproximar desse lugar de paz dentro de mim? Se eu não produzo momentos de silêncio para chegar a este lugar de paz. Eu quero fazer uma experiência com vocês. Eu convido que vocês se acomodem bem confortável na cadeira, na melhor posição que vocês acharem. Fechem os olhos. Desconsiderem os barulhos externos. Deixe os barulhos externos. Respirem 1, 2, 3 vezes com profundidade. Segurem a respiração, depois soltem. Respirem mais uma vez. Sintam a respiração entrar pelas narinas de vocês. Procurem observar o corpo de vocês, desde o couro cabeludo. As sensações todas do corpo. Como se vocês fossem escaneando o corpo de cima para baixo. Agora a gente vai fazer uma experiência que talvez seja muito difícil para algumas pessoas. Nós vamos ficar 2 minutos em total silêncio. Nós não controlamos os barulhos externos. Vocês vão ficar em silêncio como se alguém que observa os próprios pensamentos. Se vocês embarcarem em algum pensamento, voltem e tentem continuar observando. Então, a partir de agora, a gente vai fazer 2 minutinhos de silêncio.
esse exercício de silenciar é muito difícil para algumas pessoas. Parece que o silêncio grita. Nós não temos o hábito de silenciar. Mas se eu não tiver esse hábito de silenciar e tentar visitar esse meu lugar de paz, eu fico de novo só no pessoal, só nas minhas preocupações, só nos meus medos, só nos meus projetos, nas minhas inseguranças. E essa música, ela faz muito sentido para mim, quando ela diz que é um tempo, a dor é um tempo para amadurecer. Então essa foi a mensagem que eu preparei para esta noite, mas eu gostaria que vocês levassem para casa a essência do meu desejo de trazer isso hoje foi: nós vamos passar por muitos momentos de dores. Não vamos nos iludir. Nós temos muitas coisas internas que precisam ser trabalhadas. Não vamos ficar procurando a dor para ser mártir, como eu sou forte porque eu suporto a dor, que depois algo de bom vai acontecer comigo. Não vamos interpretar dessa forma. O convite era para sair do pessoal e ir para o transpessoal. E não tem nada mais lindo, por mais que em alguns momentos doa, do que você começar a ser aquilo que tem a ver com você. Vestir as roupas do teu número. Sair de tantas clausuras que o mundo diz que tem que, e que talvez não façam sentido para você. Mas para isso, para a gente ter claro isso, a gente precisa olhar para nós. E o silêncio, essa contemplação em prece, isso põe a gente em contato com a nossa dimensão transpessoal, o nosso lugar de paz. Eu agradeço a atenção e desejo que a gente continue nessa busca, nessa caminhada e nessa troca. Obrigado pela oportunidade mais uma vez.